E aí, viajante, meu nome é Murilo Guerra e hoje eu quero falar sobre as vantagens e desvantagens de viajar sozinho. Antes de continuar, eu acho importante diferenciar solidão de solitude. E muitas pessoas acham que viajar sozinho é solidão, quando na verdade ela é um exercício de solitude. A solidão está conectada aos nossos ancestrais, que precisavam se manter sempre unidos para se proteger dos predadores e por segurança própria. A solitude, por outro lado, ela é um sentimento de plenitude, ela é voluntária e representa a autocompreensão. Em outras palavras, é somente quando você está sozinho que você de fato contempla os seus sentimentos, organiza os seus pensamentos e consegue de fato contemplar a sua própria existência. Mas eu entendo que esse papo tá ficando muito filosófico, vamos voltar ao tema do vídeo. O primeiro ponto positivo de viajar solo é a flexibilidade e a liberdade da viagem. Esse sem dúvida é uma das maiores vantagens. Viajar com outra pessoa quase sempre implica em você acompanhar essa pessoa em qualquer lugar que você vá. Ou pior, convencer essa pessoa a te acompanhar a qualquer lugar que você queira ir. É um pouco frustrante quando você precisa convencer a outra pessoa para você cumprir as expectativas que você tem sobre aquela viagem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que caminha muito, né? Na minha última viagem pela Argentina, eu devo ter caminhado ali por volta de 12 horas, no primeiro dia que eu estava por lá, né? Claro, isso é um exagero. Normalmente ali eu viajo cerca de 8 horas. Essa liberdade é essencial para mim quando eu tô conhecendo um novo lugar. Claro, eu não preciso caminhar tanto todas as vezes que eu estou viajando, mas eu tava muito empolgado com Buenos Aires e normalmente eu caminho aí em torno de 6 a 8 horas, mas esse dia eu acabei batendo meu recorde. Outro exemplo que eu posso dar é, na minha última viagem para o Uruguai, eu aluguei um carro para ir de Montevidéu para Punta del Este, né? Se eu estivesse com uma pessoa mais conservadora, talvez isso não fosse possível, porque isso tinha alguns riscos, isso aumentava os gastos planejados para a viagem, né? Não estava alinhado com o planejamento inicial. Deixando claro que eu não estou dizendo que se eu estivesse com uma outra pessoa, essa viagem não seria possível. Mas sim dizendo que quando você tá com uma companhia, algumas responsabilidades são assumidas. Você viaja com um amigo, até com um namorado, você não vai abandonar a pessoa só porque você quer viajar, dirigir para outra cidade, né? Essas são as responsabilidades de você viajar com mais de uma pessoa. Uma das melhores viagens que eu fiz foi para Bath, uma cidade pequena a 150 mil quilômetros de Londres, que é considerada patrimônio da humanidade e que detém as águas termais curativas descobertas pelos romanos. Lá você consegue escalar uma montanha, onde você consegue ter uma visão panorâmica de toda a cidade. Eu lembro que eu levei em torno de 1 hora para chegar no topo dessa montanha e foi sem intenção alguma, não tinha planejado isso antes. Eu simplesmente vi no Google Maps, fui caminhando pela cidade, descobrindo novos lugares. Cheguei em um bairro que eu gostei muito, que era no topo dessa montanha, e depois que eu passei por esse bairro foi que eu tive a visão de toda a cidade. No fim, eu estava em frente para uma paisagem lindíssima. Ali eu permaneci por cerca de 2 horas admirando a vista, vendo todo o alcance da cidade, vendo os animais que também estavam por ali pastando, né? E refletindo sobre a minha vida. Foi nessa viagem que eu decidi que eu gostaria de viver viajando, né? De transformar a viagem em uma coisa muito significativa na minha vida, que é o que eu faço hoje, né? Também foi lá que eu me emocionei diversas vezes, lembrando, enfim, do meu passado, lembrando de memórias muito importantes para mim. E esse lugar é muito, muito significativo para mim. E eu sei que eu só consegui ter essa experiência porque eu estava solo, eu estava sozinho ali contemplando, né, aquela paisagem completa. Era um grau muito alto de solitude, eu estava praticamente sozinho observando tudo aquilo, né, não tinha quase ninguém ali próximo. Era uma cena de filme mesmo, tinha um céu incrivelmente azul e eu sou muito grato por eu ter tido essa oportunidade de encontrar esse lugar e ter esse momento a sós comigo. Se você é uma pessoa que curte fazer novas amizades ali, né, e mesmo estando em viagem solo, prefere encontrar novo grupo de pessoas ou conhecer novas pessoas de outras nacionalidades, ter uma troca ali, né, eu tenho algumas dicas para você de como você pode fazer isso possível. Nesses anos que eu tenho viajado tanto, eu conheci muitas pessoas, algumas eu mantenho amizade até hoje, tenho contato até hoje, outras eu não faço ideia de onde estão.
onde moram, o que fazem, mas é isso que mantém isso interessante. A primeira dica muito importante é, se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer amizade, o hostel é o lugar mais indicado para você. Normalmente, os hostels têm uma área comum, que pode ser um bar, uma sala, uma cozinha, onde você consegue trocar com outras pessoas, você acaba conhecendo novas pessoas a partir dali. Além disso, em hostels você tem uma diversidade muito grande de pessoas, né? Então é onde você consegue conhecer realmente pessoas de outras nacionalidades, conhecer pessoas que vieram de outros países, às vezes até brasileiros, mas que moram em outras regiões do Brasil, e é isso que torna essa troca muito interessante. Outro ponto é que muitas expedições ou passeios partem de hostels, né, onde eles conseguem captar pessoas interessadas, normalmente pessoas que já estão hospedadas no hostel, e aí facilita para você conhecer esse grupo de pessoas. Os quartos compartilhados também são uma vantagem e uma desvantagem dos hostels. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um pouco assustador. Eu não ligo de dividir quarto com mais pessoas e também pagar mais barato por isso, né? Então essa é a principal vantagem, na verdade, né? Mas esse também é um momento onde você também pode fazer amizades. Eu lembro que na minha visita por Valparaíso, eu conheci uma francesa no quarto, só trocando realmente conversa em inglês ali com ela. Ela perguntou por que eu tinha uma câmera, ela quis ver as minhas fotografias. Foi uma amizade passageira, é uma amizade ali que hoje, de fato, eu também não sei onde ela está, mas valeu pelo momento ali, entende? Antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Eu sempre falo aqui sobre viagens, sobre os destinos aonde eu já fui, os sonhos que eu ainda tenho, os lugares que eu ainda quero visitar, e eu tento te ajudar a criar suas próprias experiências de viagens. E dito isso, vamos retornar às dicas. A segunda dica para fazer amizade é você sempre perguntar sobre a cidade em si, né? Se a pessoa tá gostando da cidade, o que você indica conhecer. Às vezes a pessoa já foi em algum museu ou fez alguma atividade que ela indicaria para você, e a partir disso você tem abertura para ir fazendo outras perguntas sobre o lugar. E aí isso liga com a terceira dica, que é: após perguntar sobre as atividades, sobre as indicações que essa pessoa tem, faça um convite, né? Se você quer de fato fazer amizade ali com a pessoa, se você de fato quer ter uma companhia, né? Você visitou tal museu, o que você acha da gente voltar lá? Ou, estou pensando em ir em tal lugar, você já foi, quer ir comigo? Acho que isso abre um leque de oportunidades ali de como você pode trocar com essa pessoa e realmente criar ali um vínculo com ela, mesmo que momentâneo. Como eu comentei em muitas viagens, eu conheci pessoas que hoje eu não tenho mais nenhum tipo de relação, mas naquele momento serve, aquele momento ali de troca, o importante é você ter ali uma companhia, às vezes. A quarta dica de como fazer amizade em viagem solo, né, se esse for o seu objetivo também, é você pedir pra pessoa tirar uma foto sua. Normalmente tem uns pontos turísticos ali onde tem muitas pessoas tirando foto, né? E aí você pode chegar para essa pessoa e pedir para ela tirar uma foto sua, né? Enquanto isso, você troca uma ideia com ela ali, você vai realmente trocando as suas experiências também. Também é abertura para dica anterior, né? Tipo, de perguntar para essa pessoa se ela já visitou tal museu, se ela já visitou tal lugar, se ela indica esse lugar, e também fazer um convite caso você veja abertura para que isso aconteça. A quinta dica, ela é muito simples, mas às vezes as pessoas esquecem, que é sorria. Guarda essa dica porque o sorriso, ele já me tirou de algumas encrencas em viagem, só por realmente ser simpático e receptivo com as pessoas. Eu me livrei de alguns problemas durante as minhas viagens. Então, eu trouxe como um formato de dica porque isso ajuda muito a você se conectar com as pessoas. O sorriso conecta muito. A sexta dica para quem quer fazer amizade quando tá viajando solo é você entrar em aplicativos de grupos como o Meetup. Quem não conhece o Meetup, ele é um grupo onde você encontra pessoas que têm interesse no mesmo assunto, que normalmente elas discutem sobre esse assunto em grupo. Essas discussões, em alguns momentos, se tornam encontros presenciais, em bares, em atividades pela cidade, né? E aí é onde você consegue se conectar também com essas pessoas que têm um assunto em comum com você. Lá na Inglaterra eu participei de alguns desses grupos de meetup, né, onde o objetivo era melhorar o inglês, e isso ajudou muito a fazer amizades e até a melhorar o meu inglês de fato, né, além da troca ali com outras pessoas de outras culturas que me engrandeceu muito. Viagem solo também é sobre se testar, e em muitos momentos eu tive que recorrer ali ao Google Tradutor quando eu estava no meu intercâmbio, né, não se sinta mal por isso, eu também passei por isso, mas a minha mente começou a trabalhar muito mais quando
quando eu percebi que eu estava sozinho, que eu precisava me esforçar para de fato aprender o idioma. Entenda que eu não estou falando para você evitar as pessoas. Quando eu estava no intercâmbio, eu tinha contato com muitas pessoas, isso é evidente, não tem como você se isolar dessas pessoas. Mas quando eu estava sozinho, eu tinha mania de ficar treinando inglês na minha mente, de ficar pensando em inglês, né? E buscar coisas conforme eu ia me deparando com elas, né? Então, eu ia ao mercado e aí eu pensava, né, no que eu ia pedir. Com isso, a minha mente trabalhava previamente no que eu ia falar para eu chegar lá e conversar com a moça, com a atendente, do que eu precisava. Até mesmo quando eu estava com outras pessoas, né, principalmente pessoas de outras nacionalidades, eu não conseguia me expressar totalmente ali pelo inglês. Eu percebia que eu estava próximo fisicamente da pessoa, né, porque a gente estava ali conversando, mas mentalmente eu estava longe, então eu tinha que me esforçar muito mais para eu construir uma frase, para eu me expressar, e isso ativava a minha criatividade e também o meu poder sobre o idioma. Por outro lado, quando eu estava ali, né, com os meus amigos brasileiros, a gente conversava totalmente em português, o que pausava ali o meu aprendizado, o meu contato com o idioma que eu estava aprendendo, né? E isso é comum acontecer. Se eu posso dar uma dica, e ela não é evite totalmente os brasileiros, apenas reserve um tempo para você. Você vai perceber que você vai ter um momento ali muito mais próximo do idioma e você vai passar por testes, né, mentais, que vai fazer você melhorar, né, o seu aprendizado, se esse for o seu objetivo. Eu pretendo falar mais sobre o meu intercâmbio num próximo vídeo, né, mas para eu trazer um conteúdo bem completo para você de como foi o meu intercâmbio na Inglaterra, né, e pela Europa também, eu gostaria que você comentasse aqui quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de saber, e aí eu consigo responder isso durante o vídeo. Comprovadamente, viajar proporciona aumento da dopamina e do prazer, o que ajuda na redução de estresse e até mesmo da depressão. Além disso, o contato com outras culturas e pessoas, né, de outras nacionalidades ajuda você a expandir a sua mente e até aceitar melhor as diferenças. E aí, estando solo neste ponto, deixamos de depositar a expectativa em outra pessoa, né, como um amigo, um namorado que poderia estar te acompanhando, e você traz essa responsabilidade para você, assumindo a sua própria realidade. Eu percebo que a cada viagem eu descubro mais sobre mim, sobre o mundo, sobre novas culturas, e isso não se restringe a viajar sozinho, é claro, né? Mais uma vez eu quero deixar claro para você que nessas situações você treina mais o seu cérebro a aceitar o novo, né? É como um exercício. Claro que se você está num quadro clínico relacionado à dificuldade de estar sozinho, né? Faça pequenos avanços com acompanhamento de um profissional. Não se arrisque a fazer uma viagem solo sem o suporte emocional adequado. Outro ponto que é legal mencionar é a possibilidade de economia de dinheiro, tá? Vamos lá. Eu sei que eu pareço um hater ali das viagens em grupo, mas eu não sou, tá? Eu consigo reconhecer as vantagens de cada modelo de viagem. Quando você está sozinho, você consegue dominar melhor aquilo que você quer e aquilo que você não quer, né? Quais são suas prioridades sobre aquelas viagens? Qual é a expectativa sobre aquela viagem? Mesmo que você não tenha nada muito claro na sua cabeça sobre o que você quer fazer durante essa viagem, o trajeto vai te levar a tomar essas decisões. Por exemplo, você tem duas opções: um hostel de quarto compartilhado ali por R$100 e um hotel por quarto privado de 300. Você tá viajando com um amigo, seu amigo não gosta de dividir quarto com pessoas estranhas, né? Então, por você ser mais flexível, você acaba cedendo e indo para um hotel. Mesmo dividindo ali, né, com a outra pessoa, você aumentou R$50 do seu gasto diário. Para uma pessoa que tem recursos, isso seria insignificante. Mas para um viajante mais econômico, R$50 pode significar as suas refeições do dia. Isso se aplica para diversas outras situações, como restaurante, lazer, atividades pagas, gratuitas, né? E até mesmo transporte, quando uma pessoa não liga de andar 30 minutos e a outra não abre mão do Uber. São as somas desses pequenos detalhes que fazem a sua viagem ficar mais cara ou mais barata. E falando sobre valores, eu trouxe aqui uma lista de destinos que são mais amigáveis para quem está viajando solo. São aqueles lugares para quem quer ter uma viagem boa, barata, fazer novas amizades e ainda ser bem recebido. Eu separei uma lista de 5 lugares, né, de 5 destinos, e nesse caso eu vou focar em destinos internacionais, tudo bem? Em quinto lugar, eu coloquei inicialmente Portugal, mas a gente não pode fechar os olhos para a xenofobia que alguns brasileiros têm sofrido naquele país. Eu visitei
visitei Porto em Portugal e fui muito bem recebido, mas nem todos tiveram a mesma sorte, né? Então vamos riscar Portugal e colocar o Uruguai no lugar. Eu visitei o Uruguai em 2023, fui muito bem recebido. É um destino perfeito para brasileiros, eles são muito amigáveis, tanto em Montevidéu quanto em Punta del Este. Eu fui muito bem recebido por todos. Em quarto lugar, a Irlanda, né? Os irlandeses têm uma fama de serem hospitaleiros, né? Eu conheci alguns irlandeses enquanto eu estava na Inglaterra, no meu intercâmbio. Posso dizer que são ótimas pessoas e imagino que o país reflita essa mesma qualidade. Em terceiro lugar, o Chile. Eu me senti muito bem recebido no Chile. Eles tentavam falar um pouco de português conforme eu conversava com eles. Eles riam das minhas piadas. Além de ser um país muito seguro, é um país muito receptivo, tem muitas atividades ao ar livre, então é perfeito para quem tá viajando sozinho. Em segundo lugar, a Espanha. Eu fiquei em Barcelona um tempo enquanto eu estava no intercâmbio. Eu tenho alguns amigos que já foram para lá, alguns que moram na Espanha, e eles têm uma visão muito parecida com a minha. Eles são muito hospitaleiros em relação aos brasileiros. E levando a medalha de ouro, na minha concepção, é claro, Amsterdã, na Holanda, foi de longe, assim, uma das cidades mais incríveis que eu visitei. A experiência de estar lá é incrível, ela é segura, ela é limpa, ela é muito receptiva, tem uma atmosfera muito própria que eu não encontrei em nenhum outro país, só lá em Amsterdã mesmo, e ela é super indicada para brasileiros. Com isso, fechamos o assunto. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, ajudado a entender como é viajar solo, quais são as vantagens, né? E antes de ir, eu quero pedir para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal. E é isso, até a próxima viagem. E levando a medalha de olho na... De olho é ótimo.